Olá, chegou a sexta-feira e estamos juntos encerrando mais uma semana. E que bom contar com seu carinho e também com sua audiência. Te desejo um excelente dia. E aqui no programa hoje vamos aprender um pouco mais sobre artrite e artrose. Você sabe diferenciar essas doenças? Vamos te explicar no decorrer do assunto do dia. Mas eu já te adianto que, com o passar dos anos, é impossível evitar o desgaste das articulações. E nem todas as pessoas conseguem manter hábitos de vida saudável. Por esse motivo, milhares de pessoas, principalmente as de mais idade, estão sofrendo com artrite e com artrose. As duas doenças, elas aparecem, quando a pessoa começa a envelhecer. Normalmente, os sinais dão início ali aos 60 anos, mas também podem atingir jovens e adultos. É possível prevenir essas doenças? Como é que funciona o diagnóstico? Teremos as respostas daqui a pouquinho com as nossas convidadas de hoje, que eu vou já apresentá-las. Primeiro eu vou apresentar a doutora Raquel Alencar. Doutora Raquel é reumatologista. Também vai nos ajudar com dicas e orientações a Tainara Nascimento. Tainara é fisioterapeuta orofacial e osteopata. Daqui a pouquinho a gente escuta aqui as especialistas de hoje, mas a partir deste momento tem uma reportagem que conta um pouco da história de Dona Heralda, que ao procurar o médico, para tratar ali dos joelhos, ela descobriu a artrose. Como é que ela convive com a doença? Vamos saber a partir de agora. Acompanhe. Dona Heralda passou 2 meses com os joelhos inchando e sem saber o que tinha. Não era questão nem dor, ele começou a inchar isso aqui. Eu passei bem uns 2 meses tomando remédio por conta própria, anti-inflamatório, BBB, blá, blá, blá. Aí eu vi que não tinha jeito, aí vim pro médico, No consultório, a auxiliar de serviços gerais descobriu que o que sentia era decorrente da artrose. Geralmente o pessoal sente um desconforto, Começa com uma dor simples, que logo depois, durante o dia, vai passando, tá? Uma rigidez articular, principalmente matinal, logo pela manhã, quando levanta, mas dependendo do movimento que ela faz durante o dia, vai sumindo. Crepitações, que são o quê? Quando você faz um movimento daqueles estalidos na articulação, tá? Isso é um começo que pode ser uma artrose já se instalando naquela articulação. E por último, é uma dor insuportável, um edema na região, é quando a gente procura o profissional da área. Dona Heralda conta que existe um histórico de pessoas na família com o problema que surge com o desgaste da cartilagem das articulações. Minha mãe tinha nos 2 joelhos, minha irmã mais velha também tinha. Isso foi herança. Além do fator genético, a fisioterapeuta aponta outros possíveis gatilhos para o aparecimento da artrose, como idade, sexo dos pacientes e porte físico. Geralmente a artrose, através da literatura, ele fala que começa a partir dos 50 anos. Acima dos 50 anos já pode começar uns sintomas de artrose nesse paciente, tá? É mais acometido os pacientes idosos, certo? Só que a literatura fala que já existe um percentual de 40 a 65 anos, de 45% dessas pessoas já tem um comprometimento por artrose. Chegando aos 72 anos, esse comprometimento desse pessoal dessa idade já pode chegar a 85%. O sexo mais acometido ainda é o sexo feminino, tá? Tem uma questão hormonal, tem uma questão do sobrepeso, A mulher tem mais essa questão do sobrepeso, os riscos são grandes, tá? Hoje em dia, o que a gente vê muito é idoso fazendo artroplastia, colocando uma prótese de joelho, que a gente acha melhor que não chegue até lá, Mas às vezes isso acontece por falta de orientação mesmo, que esse paciente não tem. Ortopedistas e reumatologistas são especialistas capacitados para identificar o problema, que depois pode ser encaminhado para ser tratado por um fisioterapeuta, que utiliza técnicas variadas para trazer mais conforto e qualidade de vida aos pacientes. Chegou com um diagnóstico de artrose de joelhos, ela tem bilateral nos 2 joelhos, tá? E um dos procedimentos que a gente faz para o tratamento é alongamento de isquiotibiais. É essa musculatura posterior da coxa. Esse alongamento, tá, vai ajudar, porque uma das consequências da artrose é hipertrofia de musculatura, tá certo? Então a gente dá uma alongada para facilitar com a articulação do joelho, os isquiotibiais. Um outro procedimento que fazemos no joelho de Dona Heralda
é a mobilização patelar. Tá? Então, a gente trabalha com a lateralidade para ajudar na mobilização também da articulação. Tá bem melhor, chegar aqui cheia de dor. É boa, com boa não é melhor, né? Graças a Deus. Porém, tem aquele velho ditado: é melhor prevenir do que remediar. E com a artrose, não é diferente. Hoje em dia, essa questão da vida saudável, né? Praticar exercício com cuidado, hidroterapia é importante, não ficar sobrepeso, né? Sempre dar estabilidade no seu peso. A marcha é importante, essa questão de como você anda, de como o sapato que você calça, porque essa instabilidade articular, principalmente no joelho, é o que leva futuramente à artrose. Pois bem, que bom, né, que Dona Heralda, ela procurou essa ajuda, passou 2 meses ali sofrendo com a dor no joelho, procurou a especialista, chegou ao diagnóstico da doença, hoje ela trata, disse que está bem melhor e a gente viu também a especialista falando que é possível prevenir essas doenças com hábitos saudáveis. Daqui a pouquinho a gente reforça aqui essas dicas e orientações, mas a partir de agora a gente abre o espaço do programa para você que está em casa já começar a interagir, participar, respondendo nossa enquete e também mandando a sua dúvida sobre o assunto. Vamos saber qual é a enquete de hoje? Temos uma pergunta a fazer a você que está em casa e você vai ligar para a gente para responder aqui, ó, a nossa enquete do dia que acaba de ser lançada. Queremos saber se você sofre com dores articulares. É a nossa pergunta de hoje, sim ou não? Você vai responder de forma muito objetiva no 3424-1547, que é a nossa linha interativa. A partir de agora está ativa, aberta para você participar aqui do nosso programa. 3424-1547 e 3424-1977. São 2 números, você liga, responde nossa pergunta, aproveita também, manda sua dúvida sobre o assunto. Daqui a pouquinho a gente lê tudo ao vivo aqui no nosso programa. facebook.com/assunto do dia é a nossa fanpage e também você já pode participar com a gente. Escreve lá a sua frase, seu depoimento sobre o assunto ou a sua dúvida. Se você tem WhatsApp, também já pode participar conosco no 99209-4819, que é o nosso número do WhatsApp, 99209-4819. Mande aí sua dúvida, daqui a pouquinho nossas convidadas terão maior prazer em responder a sua pergunta. E para reforçar a diferença entre essas 2 doenças, muita gente ainda tem dúvidas, acha que se trata da mesma doença, mas não é não. A artrite é uma inflamação da articulação. A inflamação da artrite, ela leva ao desgaste ou à destruição da cartilagem. E por isso, né, e por falta dessa cartilagem articular, os ossos eles ficam em contato uns com os outros. Dessa forma, gerando aí artrose. Vamos às dicas e orientações a partir de agora com as nossas convidadas. Quero dizer que é um prazer recebê-las aqui no nosso programa. Tainara Nascimento, seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. A Tainara é fisioterapeuta e vai tirar muitas dúvidas suas. Manda pra gente sua pergunta. Tainara, seja bem-vinda. Obrigada. É um prazer recebê-la também. Doutora Raquel Alencar, reumatologista. Seja muito bem-vinda aqui ao nosso espaço. Obrigada, Wanda. Tentei explicar, doutora, com o que eu pesquisei, com o que eu li, reli na internet, a diferença de uma doença para outra, porque muita gente confunde. De fato, sei que são doenças reumatológicas. Como é que a gente poderia iniciar aqui o nosso bate-papo explicando para quem está em casa? Tem uma diferença entre uma e outra? Elas se confundem? Por que dessa confusão toda? Explique para a gente, por favor. Bom dia, Wanderson. Bom dia a todos. Sim, a popular artrose, né, que a gente chama de artrose, na verdade, hoje a gente usa muito o termo científico, vamos dizer, de osteoartrite. Uhum. Exatamente porque ela causa também inflamação. Ela tem um componente de degradação da articulação, né, uma degradação progressiva, né, porque tem muito essa relação também com a idade, né, com os idosos. Mas existem períodos de crise que como a entrevistada, né, como ocorreu na reportagem, períodos em que ocorre mais edema, inflamação da articulação, né? Além da dor, que pode ser contínua. E a artrite, na verdade, a artrite é um termo que a gente usa para inflamação da articulação, que pode denotar muitas doenças, né? Muitas doenças mesmo, desde a artrite reumatoide, o lúpus pode se manifestar com artrite. Existem as doenças que são bem comuns em homens, por exemplo, as espondiloartrites,
né? Então, a artrite é um termo mais genérico que a gente usa para vários tipos de doenças reumatológicas, né? A Iralda, da reportagem, ela passou 2 meses sentindo dor nos joelhos. Geralmente é essa a média, ou tem gente que procura mais tardiamente, ou foi um tempo bom, Tainara, essa procura dela para um especialista? 2 meses sentindo dores intensas, ela relata, né? Procurou a especialista, chegou ao diagnóstico, começou o tratamento. É um tempo bom, 2 meses, para se conviver com essa dor e procurar uma ajuda, ou quanto antes melhor? Quanto antes melhor, é porque a gente tem 2 fases, vamos dizer assim, nas dores, né? Uma aguda e outra crônica. Por mais de 3 semanas, quando ela se estende, a dor passa de ser aguda para crônica. Então, já que ela estava há mais de 3 semanas, no caso 2 meses, ela já estava com um problema crônico. Então, o ideal é que a gente procure o quanto antes. Se persistir por 3 semanas, procurar um especialista. O diagnóstico é simples? Quem é que faz esse diagnóstico? Eu senti uma dor na articulação, eu procuro já uma fisioterapeuta para tratar ali daquele problema ou não? É preciso fazer um exame específico para se chegar a esse diagnóstico? É um diagnóstico fácil, doutora Raquel? Depende, né? Por exemplo, como a Tainara falou, um quadro muito agudo, por exemplo, de até 2 semanas, né? A gente chama geralmente as artrites crônicas mais de 6 semanas, né? A persistência dessa inflamação da dor articular por mais de 6 semanas. Então, quando é um quadro menor que esse tempo, né? Ou mais agudíssimo, vamos dizer assim, até 2 semanas, a gente tem que avaliar bem o paciente se está associado ou não um quadro que seria uma doença típica reumatológica, ou às vezes é uma manifestação de uma doença sistêmica. Por exemplo, o que a gente tem clássico hoje em dia são as arboviroses, né? Dengue, chikungunya, zika, que podem, um vírus, né, que tem uma repercussão articular e que tende a ser autolimitado, né? Então, é mais a questão da persistência do tempo. Aí faz uma ressonância, algum exame específico para ver que se está com um desgaste significativo ou com um problema de inflamação na articulação? Ou é mais um diagnóstico clínico, né? A conversa ali com o paciente que vocês chegam a essa conclusão que se trata da artrite ou da artrose? Pronto, também depende. Depende. Tudo depende assim, muito do tempo, depende das características. Como até a fisioterapeuta também da enfermagem falou. A gente tem, por exemplo, as artrites, como a artrite reumatoide, por exemplo, ela tem uma característica de acometimento de articulações, por exemplo, pequenas articulações, exames de sangue também já se tornam alterados se o paciente tem esse quadro crônico. A gente recorre às imagens, sim, mas como complementar, né? Geralmente o padrão da dor e o tipo de articulação, se é uma grande articulação, se é uma pequena articulação, vai nos ajudar nisso. No caso da artrose, né, da osteoartrite e artrose, a gente sempre recorre pelo menos à radiografia. Quando a gente quer ver uma avaliação mais específica, principalmente de algumas estruturas específicas das articulações, como meniscos, ligamentos, aí a gente recorre à ressonância. Então, realmente depende do caso. Depende também, né? A fisioterapia vai depender desse paciente, se ele é um paciente que segue à risca ali as orientações da fisioterapeuta para se ter uma evolução e uma melhora, né, desses sintomas, que a partir de agora vamos mostrar aqui uma tela, vocês vão nos ajudar a compreender melhor os sintomas. Primeiro, a primeira doença que a gente vai mostrar para quem está em casa, os sintomas, olha só, está aqui na nossa tela, vamos lançar agora os sintomas da artrose. O primeiro ponto, e é muito comum, a presença desse inchaço e pode ser confundido com a torção, por exemplo. Quem poderia nos ajudar a falar sobre o inchaço presente na artrose? Então, a gente tem os sinais de inflamação que pode acometer qualquer articulação. Seria dor, calor, rubor, edema, né, no caso. Então, o inchaço, ele pode vir da artrite quanto da artrose, que é a produção do edema, né? Então, seria um sinovial. sintoma comum a essas duas doenças, As o duas inchaço. doenças, isso. Próximo ponto fala sobre o movimento, ele fica mais rígido, né? É um rangido, na verdade, nos movimentos. Como é que a gente poderia falar? São estalos que a pessoa ouve nessas articulações? Seria mais ou menos assim? Isso. Já que a artrose é um desgaste da articulação, a gente vai ter mais um osso tocando no outro, para falar de uma maneira mais grosseira. Então, o rangido vem daí, né? O toque do osso no outro. Aquele estalo, né? Que dá, é bem perceptível, né? Mas aí também a gente não pode confundir, às vezes, com frouxidão ligamentar. Porque tem pessoas que têm a facilidade de se estalar ou quando vai se levantar, estalam um joelho. É diferente. Esse rangido, Valdson, ele tanto pode ser audível como a palpação, né? Quando a gente faz o exame físico, a gente faz uma movimentação, né, ativa da articulação. E vocês percebem, e a gente percebe. Uma crepitação, que a gente chama.
O próximo ponto fala sobre dor na articulação que piora no final do dia. Quando a gente está relaxando mais no final do dia, teve aquela sobrecarga, né, durante todo o dia, no final do dia, quando vai relaxar, é que sente essa dor na articulação e ela é agravada, é piorada, é mais ou menos assim? Mais ou menos assim. É como o pessoal às vezes tem mania de dizer que a mudança do clima, a dor ficou pior. Uhum. Isso, porque a articulação, no caso os músculos, eles vão ter que fazer um pouco mais de força para trabalhar. E já que a gente tem um problema na articulação, uma falta de líquido sinovial, às vezes, né? Então, a dor termina piorando. Uhum. E aí piora no fim do dia, porque você passou o dia todo trabalhando, o dia todo de pé ou fazendo alguma coisa, e quando vai relaxar, realmente começa a inchar mais, fica mais vermelho, né? Mais dolorido. Algumas pessoas colocam os pés para cima, né? Colocam assim na parede para melhorar mais a circulação e falam também que existe um relaxamento a mais, né? Que essa articulação agradece quando se coloca os pés nessa posição mais para cima. Funciona mesmo ou é impressão dessa pessoa que diz que tem uma certa melhora quando relaxa dessa forma? Eu acho Ou é que algo individual, doutora? Eu acho que é meio individual, eu acho que é muito pela questão do repouso em si, né? E pode ter esse componente vascular também associado, se o paciente já tem uma insuficiência venosa, né? Que com esse estiramento do membro, ele melhora o retorno venoso. Eu acho que É mais ou menos nessa Por ação de linha. gravidade, né? Pela ação da gravidade. Porque são duas coisas que a gente vai fazer a estase venosa, né? Uma seria a contração muscular. Então, o sangue só sobe a partir do momento que a gente está andando, o músculo contrai e ele sobe. Ou drenagem linfática, no caso. A rigidez presente na artrose é a ponto de a pessoa não conseguir dobrar o joelho, por exemplo? Travar, mais ou menos assim, trava ali aquele membro por conta dessa rigidez, um desgaste causado por essa artrose? Ou não chega a esse ponto de travar o membro? Sim, sim. Chega? Chega a travar. Principalmente porque a fisioterapeuta colocou do encurtamento da musculatura posterior. Então, a gente tem uma rigidez, principalmente matinal. Próximo ponto, vamos conferir aqui mais tópicos sobre sintomas. Olha só, lemos esse primeiro, agora tem a imobilidade. A rigidez vai causar essa imobilidade, né? Vai dificultar a pessoa se movimentar. É consequência da rigidez também, não é verdade? A gente chama de um declínio funcional, né, Tainara? Exatamente por isso, por alterações musculares e da articulação. Tem também, né, a presença da formação. A formação, na verdade, de nódulos enrijecidos pela calcificação. É comum, doutora, no consultório, vocês perceberem a presença desses nódulos enrijecidos pela calcificação? Sim. Ou é algo mais raro? Relativamente, a gente vê muito esses nódulos que a gente chama, por exemplo, bem clássicos, são nas mãos. A gente chama os nódulos de Eberden-Bochat. É um epônimo que a gente usa, que é exatamente pelo mecanismo, né, da patologia da artrose, ocorre um aumento do volume ósseo daquela região articular e se manifesta, né, macroscopicamente, assim, pela visualização do nódulo. Então, ele é bem típico de artrose de mãos. E por fim aqui, o formigamento também, a dormência, né? Esses sintomas estão presentes na artrose. E para ganhar tempo aqui no programa, vamos a outros sintomas agora da artrite. A gente vai conferir agora os principais sintomas da artrite. Dor. Essa dor é muito intensa ou não? É uma dor que dá para suportar? Como é que a gente poderia falar desse sintoma da artrite? Vai depender do limiar de dor do paciente também, né? Do quanto ele aguenta a dor, do nível de inflamação que está também. Se a doença, assim, já teve um diagnóstico, ela já está sendo tratada ou está sendo um quadro mais refratário, que precisa, às vezes, de uma mudança de medicamentos, né? Como a gente, dor realmente é subjetiva, o paciente, né? Cada paciente tem o seu nível. Inchaço e deformação são sintomas presentes na artrite. O inchaço a gente viu também na artrose, né? Mas na artrite também existe o inchaço e também a deformação dos membros. Exato, isso é muito importante, uma coisa muito que a gente chama, hoje que a gente tem até nas nossas diretrizes, nos estudos sobre principalmente a artrite reumatoide, que é o que a gente chama de janela de oportunidade, né, do tratamento. Ou seja, se a gente fizer um diagnóstico muito precoce, a gente vai evitar exatamente essas deformações, né, alterações da articulação que muitas vezes são irreversíveis. Então isso é consequência, sim. Essas deformações é mais nas extremidades? Acho que nos dedos? Também. São essas regiões aqui que a gente chama, essas articulações das mãos, metacarfalangianas, interfalangianas, proximais, elas alteram.
quadros clássicos, que a gente chama dedo em pescoço de cisne, né? Existem umas alterações bem típicas, desvio em relação à articulação do antebraço. Então, são relativamente comuns os pacientes, infelizmente, assim, que têm um diagnóstico mais tardio, que não tiveram uma terapêutica muito precoce. Aí acontecendo, né, essa deformação, a fisioterapia ela pode ajudar, ela ajuda, de fato, a voltar ao normal, essa deformação, ou não? É para amenizar a dor e devolver aos poucos a qualidade de vida a esse paciente? Uma vez deformado, não tem mais como voltar para o lugar? Exato. O que a gente tenta preconizar em casos que já estão com um nível de deformidade avançado é ganho de alongamento para não deformar mais e assim tentar tirar um pouco da dor do paciente que ele sente. Próximo ponto, falar sobre vermelhidão, um sintoma presente na artrite, nas articulações mesmo, né? Essa vermelhidão pode ser confundido com alguma outra coisa ou não? Pode. É interessante essa pergunta. Assim, de membros inferiores, realmente pode ser muito confundido, acho, principalmente com infecção de pele, celulite, erisipela, essas coisas. Mas geralmente mãos, né? Geralmente mãos é mais raro. É porque uma coisa que tem muito, Adson, assim, da questão da artrite, além da vermelhidão, a gente tem também o aumento do volume da articulação, né? Ela fica dolorosa a palpação. Então a gente tem outros sinais, né? Além da vermelhidão, que ajuda a gente a dizer, é artrite. Por exemplo, infecção, ele teria febre, né? Tem outros parâmetros, né, que a gente usa, por exemplo. E quando o paciente chega no consultório com essa dor, essa vermelhidão, ele já começa, né? Ele já consegue iniciar ali a fisioterapia ou ele precisa de algum medicamento antes de iniciar essa sessão de fisioterapia? Porque é possível fazer sem sentir dor ou sente dor e faz mesmo assim a fisioterapia? Então, a gente precisa de um diagnóstico fechado e um encaminhamento mais correto, vamos dizer assim, né, para poder a gente tratar de forma mais efetiva. Saber se, de fato, essa vermelhidão não vem por outras coisas, e sim realmente por uma artrite, e tratar a articulação. Se lembra dos sinais que eu falei de inflamação? A dor pode vir acompanhada ou não, mas ele pode vir com edema, ele pode vir com a vermelhidão, com rubor, né? Então, a gente pode tratar assim. Próximo ponto, vamos conferir aqui outros sintomas da artrite para a gente concluir. Nesse primeiro bloco do programa, tem ali o aquecimento da região da articulação, né? Essa vermelhidão, quando você tem um contato, quando você toca ali, tá uma parte mais quente, é característica, né? É sintoma também da artrite. Tem alguma explicação para isso ou não existe? É o próprio processo inflamatório, né? A inflamação aumenta a temperatura local. Na artrite também existe a rigidez e dificuldade também de movimentos. São sintomas comuns às duas doenças. Por isso que as pessoas confundem muito, doutora. Mais uma vez a gente reforça e explica para encerrar esse bloco do programa. Alguns sintomas são comuns às duas doenças. Por isso existe essa confusão, as pessoas acham que se tratam da mesma coisa? Então, acho que os sintomas são bem comuns na fase da crise, né? Vamos dizer assim. Mas às vezes, como surgiu, né, a artrite, e como eu tinha falado em relação às articulações, né, o tipo de articulação, a gente, colhendo a história do paciente, a gente vai tendo uma noção sobre isso. Por exemplo, em relação à dificuldade de movimento, tem tanto a questão da dor como a questão de deformidades, né? Geralmente a artrose vai evoluir mais com esse quadro de alterações mecânicas associadas ao movimento, ao uso da articulação. A artrite reumatoide, as artrites inflamatórias agudas ou crônicas, elas têm a questão da dificuldade de movimento também, principalmente pela dor. Então, a gente diferencia pela história do paciente. Agora a gente vai àquela rápida pausa, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! Hoje aqui no programa estamos aprendendo um pouco mais sobre artrite e artrose. E a partir de agora, a Tânia Silva chega com as notícias da internet sobre o assunto. Olá, Tânia! Olá, um ótimo dia para vocês que nos acompanham. O destaque de hoje é da revista Exame. Estudos mostram que mais de 2 milhões de brasileiros possuem artrite ou artrose. Normalmente, os sinais dessas doenças começam a surgir por volta dos 60 anos de idade. Mas o médico reumatologista Dr. Isídio Calisti explica que apesar da artrite e da artrose estarem relacionadas com o processo de envelhecimento, elas podem surgir em jovens e adultos. O médico ressalta a importância de adquirir hábitos saudáveis e não descuidar dos cuidados com as articulações.
Vale lembrar que a expectativa de vida do brasileiro, de acordo com dados do IBGE, é de 74,6 anos. O médico também explica que não basta apenas medicação para tratar a artrite e artrose. É preciso fortalecer a musculatura, utilizar técnicas de fisioterapia e hidroterapia, além de perder peso. Agora a gente volta ao estúdio. Voltamos com você. Muito obrigado, Tânia Silva, pelas informações e pelo alerta também. É preciso perder peso, é preciso se movimentar. Sedentarismo não combina, né, com qualidade de vida. Então você que está em casa, fique atento a mais dicas que vamos trazer aqui no nosso programa. A Tânia Silva falou da importância de se movimentar, de fortalecer essa musculatura, né, que vai proteger de alguma forma essa articulação. É mais ou menos nessa linha de raciocínio. Queria que vocês explicassem, né, um pouco do que a gente ouviu da notícia da internet, doutora. E Tainara também. Tainara gosta muito de movimento, de falar sobre as estruturas do nosso corpo. A Tânia falou dessa importância de se movimentar, de trabalhar esse músculo, porque, consequentemente, a articulação vai ser beneficiada. Isso. Se a gente pensar que o músculo, ele, vamos supor, de uma roupa, a gente precisa, por exemplo, de uma roupa que seja mais apertada para poder não ficar caindo no nosso corpo. E se a gente tiver uma roupa muito folgada, ela vai ficar caindo e incomodando o nosso dia a dia. O mesmo serve mais ou menos de parâmetro para o músculo. Quanto mais forte ele tiver, melhor vai ser para ele sustentar uma articulação. Quanto mais fraco ele tiver, ele vai ficar mais frouxo. Então vai deixar a articulação mais frouxa também, se a gente pensar nessa analogia assim. Outro ponto que foi destacado, 2 milhões de brasileiros sofrendo com as doenças. É muita gente, doutora? E Sim. A tendência é aumentar ainda mais esse percentual? Sim, em relação à osteoartrite, né, a artrose sim, né, porque tem esse aumento, né, esse aumento da prevalência, incidência com a idade. Em relação à artrite reumatoide, a gente tem dados mais, vamos dizer assim, estáveis. Na verdade, uma prevalência mundial que a gente tem de meio a 1%. Então, em relação ao percentual, no caso, população brasileira, aí, né, em torno de 150 milhões de habitantes. E a artrose, sim, é uma tendência de maior, de aumento, né, de casos a cada ano. Até o momento falamos muito, né, que ambas essas doenças, elas são comuns, né, com o envelhecimento. A partir de 50, 60 anos, as pessoas vão apresentar os primeiros sintomas das doenças, mas existe também o paciente jovem. A gente não descartou isso, o paciente jovem também pode ser acometido por essas doenças. E esse paciente jovem tem um perfil? É aquele que pratica atividade física de mais intensidade, ele vai desgastar mais essa articulação? Pode ser também? Pode ser também, inclusive por exercício com má supervisão, né? Exercícios de alto impacto que a gente está vendo muito agora. A gente tem um aumento de idas ao consultório por dor em articulações por exercícios mal executados. Além de atletas também, se a gente pensar em Diego Hipólito, tem mais de 8 cirurgias no pé, já era para ter parado de treinar se fosse pela quantidade de cirurgia que ele fez. E ele tem um estado avançado de artrose no joelho, por conta do impacto que ele faz nos ombros. Várias hernias de disco também na coluna. Então ele é uma mistura de tudo isso e ele é muito novo ainda, né? É verdade. Crianças também podem apresentar uma dessas doenças? Ou até as duas? Sim, Mais raro. assim, é mais raro. As crianças, a gente tem muito assim um quadro de artrite reativa, que a gente chama, às vezes é um quadro infeccioso e tem uma manifestação articular secundária, e a famosa artrite idiopática juvenil, né, que é assim, famosa porque é o quadro mais comum crônico nas crianças, mas é relativamente rara. E ela acontece que a gente classifica esses pacientes até os 16 anos, essa manifestação articular. Geralmente a artrose, né, como a Tainara falou, associada a jovens, né, é muito associada com isso, com exercícios mal supervisionados, né, de alto impacto. Né? E no idoso, essa evolução mais com o envelhecimento mesmo, a degeneração da articulação, né, e tudo. Mas o jovem, geralmente, a gente tem até as coisas que a gente chama de causas secundárias, que podem estar relacionadas a alguma malformação congênita, né, já nasceu com alguma malformação articular congênita que predispôs a essa artrose, ou essa questão do alto impacto e de atividades mal supervisionadas. Vamos observar aqui em uma tela, né, explicar melhor para quem está em casa, mostrando imagens bem mais... prende mais a atenção de quem está em casa nos assistindo, nos acompanhando e ajuda, né, a aprender melhor o assunto. Existe aqui essa imagem onde a cartilagem está tudo normal,
Essa aqui é a imagem normal da cartilagem, aqui um osso, outro osso, e entre esses ossos, né, tem aqui a cartilagem. Aí nessa outra imagem que a gente poderia dizer, né, que já tem a presença ali da artrite, é o desgaste dessa cartilagem, a gente vê, né, o osso que fica exposto aqui nessa região. Queria que vocês nos ajudassem explicando um pouco mais, né? A gente vê aqui, né, que não tem nenhuma rachadura. Aparentemente está saudável aqui. Olhando aqui a gente não vê nenhuma normalidade. Está tudo normal, tudo saudável. Mas nesse ponto aqui a gente vê uns pontos assim rachados. Existe aqui esse pontinho vermelho para falar desse osso exposto e o desgaste da cartilagem. A gente resume aqui nessa imagem mostrando a artrite. Então, aí é bem interessante porque é exatamente o conceito, né, que a gente falou no início da osteoartrite, né, a popular artrose, né, que aí a gente colocou como, porque pode ter essa manifestação aguda, é a destruição, né, dessa articulação e notadamente da cartilagem, né? Existem também os meniscos, os ligamentos que também podem estar alterados e daí ocorre, como tem na figura, né, essa certa exposição do osso com alteração, Nessa parte aqui, né? essa parte mais vermelhinha, né, e vão tendo aquelas alterações como os famosos bicos de papagaio, por exemplo, né, que é o aumento também do osso nessa extremidade, a redução do espaço articular, uma coisa bem característica que a gente tem nesses pacientes, principalmente na radiografia, exatamente pela destruição da cartilagem, os ossos, como você mesmo falou, eles ficam mais perto do outro, vamos dizer assim. Então, radiograficamente, né, pelo raio-x, a gente vê que a gente chama clássico de redução do espaço articular, exatamente essa destruição da cartilagem desses componentes aí da articulação. Faz parte do tratamento ou não injetar alguma substância, alguma coisa aqui entre os ossos para melhorar, né, já que existiu aí o desgaste e a exposição do osso, ou isso não faz parte do tratamento? Sim, sim. Tanto existem que a gente chama, né, medicações via oral, né, que a gente faz, e para o caso específico, né, da artrose, osteoartrite, a gente nesses quadros agudos, né, que a gente falou, quando tem uma manifestação de inflamação mais exuberante, a gente pode fazer o que a gente chama de artrocentese, uma punção do líquido. A gente, pelo exame físico, ou pelo algum exame de imagem, como a ultrassonografia, a gente detecta que existe muito líquido, que é o chamado derrame articular. A gente faz uma punção e pode injetar medicações, como classicamente a gente injeta corticoides. E também existem muitos estudos, existem ainda estudos sobre outras substâncias, mas que têm menor evidência, né? Evidência científica. Mas o que a gente faz de prática é o corticoide, que é um tipo de anti-inflamatório. A gente pode injetar até 3 vezes por ano e os pacientes sempre referem uma boa melhora com essa injeção. E esse tratamento com a reumatologista caminha junto ali com as sessões de fisioterapia? Sim. São duas profissionais de preferência importantíssimas, né, nesse processo de tratamento. Até para fazer a injeção de corticoide, é preferível que depois o osso se movimente para poder, que aqui é fazer aquela medicação, passar por todo o espaço articular. Então, se você faz a medicação e fica em casa parado, vai ter um resultado, mas não vai ter um resultado tão longo como teria se você fizesse uma fisioterapia acompanhando. Ótimas explicações. A gente falou aqui no bloco anterior do programa, né, da deformação que a artrite reumatoide ela pode causar em alguns membros, e a gente tem outra imagem para explicar melhor aqui para você que está em casa, que a gente tem a imagem da mão, né? Tá tudo normal aqui com essa mão, todos os ossos no lugar. Interessante que vocês, né, que estudaram medicina, fisioterapia, conhecem cada um desses ossos por nome. Eu estou chamando aqui a mão, né, a grosso modo. Aqui é uma mão cheia de osso, mas vocês sabem com mais propriedade. A gente vê aqui a mão afetada com artrite reumatoide, como é que ela fica. Existe um deslocamento desses ossos. E a gente vê aqui, né, é perceptível que tem alguma coisa errada com essa segunda mão. Existe erosão no osso também, deslocamento do osso. Por favor, vocês não precisam chamar pelo nome, né? Mas expliquem pra gente aqui essa imagem. E uma vez o osso ficando aqui dessa forma, não volta mais pro lugar. Isso que a gente tinha falado em relação, por exemplo, sobre a janela terapêutica, né? Por exemplo, no caso da artrite reumatoide, exatamente isso. Se a gente tiver um diagnóstico mais precoce, né, iniciar as terapêuticas efetivas, a gente pode evitar isso, exatamente essa erosão. A erosão, traduzindo, é a destruição efetivamente do osso, né? O osso se realmente destrói pelo processo inflamatório ali naquela cavidade da articulação, né? E o deslocamento, né, que a gente chama os desvios, também está relacionado com essa destruição do osso, destruição da cartilagem e alterações também de ligamentos. Então, você vê que na primeira mão, né, na considerada mão normal, todos os ossinhos, né, eles são bem alinhados. Porque existe toda uma estrutura aí de tendões, né, Tainá, de ligamentos que fazem com que isso seja perfeito, né, fique perfeito. E na mão afetada, não, pela desestruturação, pela doença em si, né, pela inflamação,
ocorre essa perda, né, desse equilíbrio, desse alinhamento, né, caracterizando essa mão que a gente chama mão reumatoide, né? Mesmo clássica. com esse deslocamento, né, trazendo movimento a essa mão, dessa forma aqui, a fisioterapia, ela vai ajudar a bloquear, vai barrar esse deslocamento do osso ou pode piorar? Piorar eu acho que não, né? Senão vocês não tinham essa parceria, né, Tainara? A reumatologista com a fisioterapeuta. A gente tenta fazer tudo para melhorar, para piorar, não. Não faz sentido, né? Não faz sentido, na verdade, a gente tenta minimizar os efeitos que podem causar, né? Se a gente está vendo que tem deslocamento de osso, erosão, a gente tem músculos que vão fixar em cada ponto desses dos ossos. Então, essa alteração de músculo também pode causar mais dor. Então, a gente tenta fazer mais a parte de analgesia, alongamento, para tentar minimizar isso aí. Agora eu vou pedir licença aqui às nossas convidadas, entendemos bastante aqui todo esse processo, mas chegou o momento da pausa. Vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com mais assunto do dia para tirar suas dúvidas sobre artrite e artrose. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Hoje falando sobre artrite e artrose. Explicamos bastante aqui, né, a diferença de uma doença para outra. Falamos também que existe tratamento. Tem muitas pessoas mandando perguntas através do nosso WhatsApp, perguntando se tem cura. Essas doenças têm cura? A gente viu que o tratamento devolve a qualidade de vida a esse paciente, mas será que tem cura? Não tem? Vamos saber a partir de agora aqui com as convidadas e vamos também entender como é que funciona esse tratamento com a fisioterapia e também compreender algumas partes do nosso corpo, onde a gente falou, né, que existe desgaste da cartilagem, a gente falou que pode modificar ali o movimento, traz um pouco de imobilidade à pessoa que tem e não trata. É bom que isso fique bem claro, né, doutora, né, Tainara, também. Existe essa complicação sem o tratamento, existe também aqui esse exemplo do corpo humano e a gente vai explicar para quem está em casa um pouco dessas áreas que são mais afetadas pela artrite e pela artrose. Fique à vontade, doutora, de explicar aqui para a gente com esse exemplo do esqueleto, né, do nosso corpo, quais áreas que são mais afetadas? Pronto. Em relação à artrose, né, a popular artrose, a osteoartrite, a gente tem assim as articulações mais clássicas, né, acometidas. É o joelho, né, o joelho. Que seria a articulação do joelho. Exato. Aqui né, entre o fêmur e a tíbia. É o quadril, né. E existe a artrose de quadril. Sim, de das joelho mãos. E das mãos. Né? E coluna. Coluna sempre é clássica também, tanto em todas as áreas da coluna, tanto cervical, né, torácica e lombar. Então, em relação à osteoartrite. Em relação à artrite reumatoide, ela é uma doença bem característica das mãos, que a gente chama das pequenas articulações, né, que são essas articulações dos punhos e aqui, dessas primeiras duas fileirinhas de articulações que são as que a gente chama as metacarfalangianas, as interfalangianas proximais. Então, são bem típicas da artrite reumatoide. Para se ter o movimento, é preciso ter essa cartilagem, né, para poder... o líquido sinovial, amortecer, né? doutor, algum impacto? Seria mais ou menos assim a função da cartilagem? Exato. A cartilagem atua nisso também. Junto, no caso das doenças que causam tanto a osteoartrite como a artrite reumatoide, é um tipo de articulação que a gente chama sinovial. E elas têm, né, uma membraninha, aí tem a cartilagem, existem os meniscos, ligamentos e o líquido sinovial. É meio que um amortecedor, são esse líquido, né? E elas são bem características por de alta mobilidade. Né? Aí no caso dos estímulos que são realizados através da fisioterapia, esse estímulo é diretamente na cartilagem ou é na musculatura para reforçar esse paciente? Como é que a gente poderia explicar para quem está em casa? A gente não tem nada tão efetivo que chegue tão diretamente até a articulação por ser mais profunda. Então, a gente vai trabalhar em tecido subcutâneo, músculo e tentar ir descendo as barreiras até chegar na articulação.
Para isso a gente usa alguns equipamentos de eletro, termo e fototerapia. A eletro seria a parte do TENS, que eu acho que é o aparelho mais famoso na fisioterapia. É aquele que fala do choque. O choquinho, o famoso choquinho. O TENS é o famoso choquinho. Aí se coloca diretamente na área onde o paciente está sentindo aquela dor? Exatamente. Se coloca exatamente na área de dor e aí ele vai fazer estímulos para canais nervosos. É como se ele fosse um bloqueador de canal de dor. Então ele não deixa que a dor chegue no sistema nervoso, assim para a gente poder manipular aquela articulação, poder mexer naquela articulação, já que o paciente de artrose, principalmente, já chega com uma limitação, uma rigidez, com uma dor incapacitante, que não nem aguenta nem que toque. Então, a gente coloca, às vezes, no início do tratamento, para a gente poder deixar aquele paciente mais relaxado e a gente conseguir mexer naquela articulação. Isso, a quantidade de sessões, o tempo de choquinho que a pessoa vai levar para ter a melhora, é algo individual? Cada pessoa responde? Bem individual, porque foi estabelecido, assim, acho que para a questão de convênios, 10 sessões. Mas quem vai responder é o corpo do paciente. Pode ser que com 3, 4 ele fique bom, pode ser que com 11 ele fique bom. Então, essa questão de você taxar com 10 é mais a nível de convênio, né, de autorização e tudo mais. Mas a resposta mesmo vai depender do paciente, do nível que ele está de artrose, do nível de inflamação que está, isso tudo vai depender do paciente. E o nível, né, quando se avança esse nível do tratamento, o paciente vai se queixando menos de dor quando leva esse choquinho aí, né, quando recebe esse estímulo? Ele já vai passar a agradecer a fisioterapeuta, né, por conta desse choquinho? Chega um momento da sessão que a gente não precisa mais colocar ele de início, porque ele já vai estar com um limiar de dor menor. Como é que a gente consegue ter esse limiar de dor? É uma escala que a gente usa na lógica visual. E a gente vai colocando de 0 a 10, onde 0 é um bonequinho sorrindo e 10 é um bonequinho muito sofrido. E a gente pergunta a ele, tua dor de 0 a 10 está quanto? E aí ele vai lá e aponta 6, 5. Então ali a gente vai tendo o limiar dele diminuindo de dor. Aí a gente, quando não coloca o choquinho, no final da... Não vai botar não, choquinho hoje não. Aí a gente coloca, mas a nível já placebo, né? Pra ele sentir o choquinho que ele tanto gosta, mas que às vezes nem tem necessidade mais. E quando esse paciente está fazendo tratamento com a fisioterapeuta, ele volta ao consultório para conversar novamente com a reumatologista? Existe o acompanhamento, mesmo participando aí dessa sessão, de várias sessões da fisioterapia? E eles agradecem o caminhamento, doutora? Sim, sim. Esperamos que voltem, né? Então, como a gente falou, tanto a osteoartrite e a artrite reumatoide são doenças crônicas, então é um acompanhamento contínuo, né? Realmente não tem cura. E, como eu digo muito, o acompanhamento que a gente tem com a fisioterapia, com o educador físico, assim, é multidisciplinar e é importantíssimo. Então, acho que é uma coisa contínua, né, Tainara? A gente sempre tem que estar nessa intercomunicação, né? Principalmente depois dessas arboviroses, né? Que aí a maioria das pessoas ficaram com sintomas de artrite, de artrose. Justamente na chikungunya, né? Exatamente. Manifesta um quadro mais crônico, assim, de persistência, né? Quem já tinha artrite e artrose, existiu ali um agravamento. Isso, ela é como se ela exacerbasse a dor que você sente. Se você já tinha uma alteração no joelho, ela deixa como se fosse muito pior aquela dor que você tem no joelho. Existe muito estudo já sobre isso, muito estudo aqui do Hospital das Clínicas sobre isso, sobre essa exacerbação de um quadro prévio do paciente. Né? Ou às vezes uma manifestação de um quadro que ele, vamos dizer assim, que ele estava, a gente sempre diz, estava dormindo ali, ele tinha uma predisposição e a chikungunya deflagrou, vamos dizer assim. Deixa eu pedir licença só para vir para perto aqui da Tainara. Não, pode ficar aí, Tainara. A doutora Raquel vem para cá. Só para entender um pouquinho melhor, né? Existe uma dor aqui, nessa articulação. Isso. Aqui tem uma articulação, né, entre do punho. A mão, né, aqui é o punho. Isso. Aí esse choquinho vai ser colocado aqui. Isso, a gente coloca gel de contato, tipo aquele gel quando você vai fazer exame de ultrassom, um gelzinho de contato. Aí coloca aqui. E vai colocar exatamente onde está o ponto de dor. Ou por aqui, ou por aqui, ou por aqui. Vai dar avaliação de dor local e o fisioterapeuta achar mais conveniente colocar naquele momento. Levar um choque agora não é conveniente não, né? É melhor não, né? A gente tem que fechar um circuito, então só um não vai fazer efeito. O certo seriam que fossem 2 para fechar o circuito do vermelho e do preto. Para poder a gente... E aí por isso que a gente tenta colocar um mais perto e um mais distante, para justamente ele fechar o circuito em torno daquela articulação. No joelho, por exemplo, a gente pode colocar fazendo uma cruz. Bota 2 em cima, bota um em cima, embaixo, um do lado e um do outro, porque ele vai pegar exatamente fazendo o circuito em toda a articulação. Aqui seria eletro, né? Aqui a gente já vai para a parte de termoterapia,
que seria ultrassom terapêutico. Não é ultrassom de exame, não Pra é ver ultrassom como é que a gente... nem pra Isso, receber não, o a gente não vê diagnóstico, não é nada. esse não, né, doutora? A gente não vê nada, já vem pra gente visto. A gente só vai de novo colocar o mesmo gel que a gente coloca aqui. E vai massageando a Isso, área. e vai fazendo. De fato, às vezes até a gente pode fazer, é como se fosse uma massagem. Então a gente pode usar gel de massagem, a gente pode usar gel anti-inflamatório, diclofenaco, enfim, cataflã, os gels para poder fazer o contato e para melhorar aquela dor local. A gente pode ter até, a gente estava conversando aqui sobre o que esquenta, né? Aquele que fica quentinho. A gente tem 2 tipos dele, o que esquenta e o que não esquenta. Às vezes o paciente, quando vem com aquele rubor, aquela vermelhidão, é preferível que a gente não use o modo que esquenta. Então a gente usa um modo que causa vibração e é anti-inflamatório também, que vai fazer o mesmo efeito. E tudo isso vai devolvendo aos poucos a qualidade de vida a esse paciente. Isso. Aí a pergunta que não quer calar, existe cura para essas doenças ou ainda não? Se fala em cura, doutora? Não, infelizmente não. A gente não tem cura, mas tem, é como eu sempre digo, é um bom controle, né? Então, ter esse tratamento que a gente chama farmacológico, em termos de medicações, né? Não farmacológico, que é junto essa questão multidisciplinar que a gente tem com a fisioterapia, com o educador físico. Então, a gente quer proporcionar para o paciente qualidade de vida, exatamente como você falou, e controle da doença. É como eu digo, eu quero que o paciente ele viva como se não tivesse a doença, mas infelizmente não tem cura. Pelo menos que até hoje não sabemos sobre isso. Porque, né, se ele não trata essa doença, é muito bom a gente destacar isso, se ele não trata, ele pode ter incapacitação, ele pode se afastar do trabalho, se aposentar por uma dessas doenças, pode chegar a esse ponto também. Vocês conhecem algum caso em que a pessoa precisou se aposentar porque a doença incapacitou? Enquanto vocês respondem, eu vou voltar aqui para o meu lugar para deixar a doutora Raquel mais à vontade. Doutora Raquel, em alguns casos, as pessoas precisam se aposentar, se afastar de vez do trabalho por conta do avançado estado, né, que essa doença chegou? Sim. Nos casos que evoluem, né, como a gente discutiu, com maior deformidade, né, existe uma invalidez, que a gente chama de invalidez física associada, né? Às vezes, dependendo da doença, por exemplo, como a gente falou, espondiloartrite, gota, artrite reumatoide, ela pode causar uma deformidade mais local, né, e uma incapacidade local daquela articulação mais acometida. Aí vai variar muito, né? Vai variar muito essa avaliação desse paciente. Mas, por exemplo, coluna, por exemplo, tem pacientes que evoluem com hérnia de disco, também pode evoluir com essa invalidez, mesmo que seja temporária. A artrose de joelho pode também levar essa capacidade. Pacientes, às vezes, têm que andar de cadeiras de roda, inclusive a indicação cirúrgica nos casos refratários, né? Então, depende também do trabalho que o paciente tenha, né? O ideal é ele se adequar, tentar se adequar a um outro tipo de trabalho, dependendo da articulação acometida. E nunca achar, né, que teve uma melhora, tá na metade do tratamento, teve uma melhora e vai parar ali a sessão de fisioterapia, né? Parar esse tratamento. A gente sabe quando o paciente está bom, quando o paciente some. Né? Infelizmente, o paciente ele não termina o tratamento. Ele começa a melhorar, então ele melhorou a incapacidade, então ele vai voltar à atividade normal dele e vai deixando a fisioterapia para segundo plano. Assim como a medicação, né? Fiquei bom, não vou mais me medicar, porque vai fazer ruim para o meu corpo e tudo mais. Mas a gente precisa de uma alta, de fato, tanto, né, fisioterapeuta quanto a parte do médico. Então, a gente precisa desse acompanhamento. Isso que os pacientes ainda não conseguem entender um pouco. Vou interromper aqui as nossas convidadas, porque vamos a um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta para trazer mais informações para você que está em casa. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E a partir de agora vamos conferir juntos as oportunidades de emprego disponíveis para hoje. Fique atento e boa sorte! A você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho, fique atento aqui às oportunidades de emprego. Olha só, vamos às vagas, 5 vagas para repositor de mercadorias, 5 oportunidades. Exigência, que você tenha ensino médio completo, experiência de 6 meses, R$ 1.087 é o salário. São 5 vagas para repositor de mercadorias. Vamos a mais oportunidades de emprego. Agora a gente segue com... Tem mais vagas sim, 5 vagas para mecânico de refrigeração,
5 oportunidades. Mecânico de refrigeração. Exigência: que você tenha ensino médio completo, a experiência exigida é de 6 meses, o salário é de R$ 1.300. 5 vagas para mecânico de refrigeração. Tem mais oportunidades, olha só. Agora tem uma vaga para recepcionista bilíngue. Uma oportunidade. Superior completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.500 é o salário. Uma vaga para recepcionista bilíngue. Você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. O telefone para contato, pega aí papel e caneta, 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação, mais uma vez te desejo boa sorte. Vamos seguir aqui com o programa Artrite e Artrose é o tema desta edição do Assunto do Dia. Tem muita gente aqui participando no nosso WhatsApp, vamos começar a repassar essas dúvidas. Tem muita gente elogiando aqui as nossas convidadas, a gente repassa aqui esses elogios, muita gente gostando das explicações. A gente agradece a você, carinho, e também a sua audiência. Aí tem aqui a primeira pergunta. A pessoa não se identificou, mas disse que tem 38 anos e tem alguns meses que essa pessoa está acordando com as articulações das mãos com um certo desconforto, um desconforto constante, e o dedo mindinho, né, esse que a gente chama de o menor dedo aqui da mão, surgiu ali um inchaço em cima da articulação. Depois de um tempo, né, apareceu ao lado da articulação, e ela fala também do dedo do pé, uma tal de joanete, do dedão do pé, como se fosse um caroço. Tudo isso ela descobriu após o hipotireoidismo. Hipotireoidismo, ela disse que apresentou isso depois desse diagnóstico que ela recebeu. Tem alguma relação do hipotireoidismo com essas inflamações? Ou não tem? É algo diferente? Ela está confundindo? Ou foi uma coincidência, né, ter aparecido essas inflamações nas articulações após o diagnóstico que ela recebeu do hipotireoidismo? Na verdade, hipotireoidismo, né, que é uma alteração, né, da glândula endócrina, né, da tireoide, a produção de um hormônio, ela pode, né, a doença descontrolada pode causar manifestações articulares, né? Geralmente é mais artralgia, fadiga, né? Não é muito como a gente ter um quadro inflamatório assim muito pontual e muito específico de articulação, como ela tem falado aqui dessa articulação do dedo. Eu acho que podem ser coisas concomitantes, ela ter o hipotireoidismo, ter, no caso, o joanete, né, que é o hallux valgo, né, que é o famoso joanete, ele está muito também relacionado a um quadro mecânico, um quadro do uso de calçados também. Esse quadro dela, do dedo, pode ser um quadro também de artrose. Então, aí eu acho que a gente tem que examinar bem ela, talvez pedir uma radiografia, para avaliar melhor se são coisas concomitantes ou não. Né? É a ocupação dela, né, com que ela trabalha, porque pode ser uma tendinite, uma síndrome do túnel do carpo e está cometendo mais o último dedo. Ok, temos aqui a participação agora da Mônica Cristina. Ela parabeniza que as profissionais estão nos ajudando bastante e ajudam a gente ter a qualidade de vida, uma qualidade de vida melhor. A gente agradece aqui esse comentário da Mônica, mas ela deixa também uma pergunta. Ela diz que está com artrite reumatoide desde os 31 anos de idade. Hoje ela tem 47. Ela diz que fez vários processos, né? Utilizou medicação com corticoides, tudo acompanhado pelo médico. Fez o desmame, né, que fala deixar o corticoide. Existia um processo gradativo para deixar, mas ela não consegue ficar sem. Ela fala que toma mais ou menos 5 miligramas. Hoje ela diz que está acima do peso, bem acima do peso, tem diabetes, pouca mobilidade, essa mobilidade foi muito reduzida, fez tratamentos também com a fisioterapia, com a fisioterapeuta, né, ventosa e outros métodos também, e faz algum tempo, né, que eu não estou conseguindo mais fazer atividade física, porque tudo dói. Até a caminhada que eu fazia, não estou conseguindo fazer mais. E ela relata aqui mais coisas e está sentindo falta dessa atividade física. Ela poderia fazer outro tipo de atividade com menor impacto? No caso, na água, né, seria uma atividade indicada para ela? Tem algum método novo? Ela quer saber também. Tem alguma novidade da área, né, para tratar essa minha doença, que eu estou com artrite reumatoide desde os 31 anos, hoje tem 47 anos. Como é que a gente poderia ajudar a Mônica Cristina, que escreveu bastante aqui? A gente agradece a Mônica pela participação.
Mônica, eu acho que para começo, para início, para retorno, na verdade, seria a hidroterapia, não hidroginástica, que é um pouco diferente. Hidroterapia você vai ser acompanhada por um fisioterapeuta, a piscina é aquecida e vai ser um pouco diferente o tipo de exercício. A sensação da água morna, ela é ótima para articulação, já que ela está sentindo muita dor e incapacidade. Seria mais para relaxar também as estruturas, além da questão de impulso da água, que aí vai fazer com que você não sinta seu peso dentro da água. A intenção também de ser com o fisioterapeuta é por conta da intensidade dos exercícios e do movimento, que tem que ser um pouco menor, porque já que você não sente seu peso e as suas incapacidades dentro da água, se você forçar demais, quando sair da água, pode ser que fique pior. Então, a intenção seria hidroterapia, não hidroginástica, para começo. Temos aqui mais participações, ótima explicação, a gente agradece a Tainara. Silvânia, que mora em Goiânia, ela diz: doutora Raquel, sinto muitas dores nas articulações, o que é que eu faço? Não aguento mais. Procura um especialista. Já adiantei aqui parte da resposta. Agora a senhora complementa, doutora. Exatamente como a gente falou no início do programa, né? Artrite é um termo genérico, então tem que ver quais são as articulações que doem, né? Qual é o padrão, se é um padrão há quanto tempo, né? Se está associado a outros sintomas, além das dores articulares, se tem efetivamente inchaço, edema da articulação, porque a gente faz um raciocínio em relação à busca de diagnóstico para ter uma melhor efetividade do tratamento, baseado nessa história, né? Então, assim, realmente a dor em si é meio inespecífica, a gente teria que avaliar melhor ela, fazer mais perguntas, examinar, fazer o exame físico, para a gente ajudar melhor. A dor é sinal de que alguma coisa está fora do lugar, fora de ordem, é sinal de algum problema ali, né? Sim. A dor não é normal. Não. Nunca vai ser normal a dor, né? Não. Participação agora da Elizabeth de Jaboatão. Elizabeth tem 42 anos. Ela fala que o esposo dela tem artrite reumatoide. Qual a possibilidade, a probabilidade da filha também ter a doença? É uma doença hereditária? É a preocupação e pergunta aqui da Elizabeth, que tem 42 anos, o esposo também tem 42 anos. E ela faz outra pergunta, se tem cura ou não essa doença. Como é que a gente poderia auxiliar aqui? A Elizabeth, que já mandou outra pergunta, daqui a pouco a gente faz. É uma doença que tem um fator hereditário muito predominante, ela tem que se preocupar com a filha, né, já que o esposo tem essa doença? Tem um fator, sim, hereditário, né, hereditário genético. A grande maioria, inclusive a artrose, né, tem esse fator hereditário. Mas não é um percentual tão importante assim. A questão da filha é acompanhamento. Se ela evoluir com sinais sugestivos da doença, ela deve ser diagnosticada, deve ser investigada. Mas sim, existe esse componente genético. Infelizmente, ainda não tem cura. É controle da doença. Controle para ter qualidade de vida. Exatamente. Temos mais participações. Por telefone, Kátia Santos, que mora em Coab, no Cabo, tem 54 anos, ligou para a gente e disse que está com dores no ombro, né? Tem dor ali no ombro e também nos joelhos. De uma semana para cá, né, sinto muitas dores que vão do ombro esquerdo e vão irradiando ali para a cabeça. Essa dor vai irradiando para a cabeça, do ombro para a cabeça. Ainda não foi ao médico. De que forma a gente poderia orientar essa telespectadora? Dor no ombro que está irradiando ali para a cabeça. Tem também dores nos joelhos. O que é que a gente poderia dizer para a Kátia Santos, que mora no Cabo? A questão do ombro indo para a cabeça é pelo seguinte fato: a gente tem um plexo braquial, que é toda a estrutura de nervo que vão inervar as mãos. Elas vão sair pelo pescoço e até as mãos, aqui por trás do pescoço, pela estrutura da cervical. Então, se ela teve já uma dor no ombro, o ombro ele é um pouco mais problemático do que o joelho, porque o ombro ele vai fazer muito mais movimentos do que o joelho faz. Então, a nossa tendência natural quando sente dor no ombro é parar de mexer o ombro, que é muito errado. Nossa intenção, na verdade, quando a gente tem dor no ombro, é começar a mexer o ombro para ele ganhar um pouco mais de mobilidade e deixar que tenha mais líquido sinovial dentro da articulação, dentro da cápsula articular. Então, a questão dela estar sentindo que a dor está irradiando para cima, pode ter um componente muscular do músculo trapézio, mas também pode ter um componente da própria articulação do ombro que esteja alterando outras coisas, ou, na verdade, de cima para baixo e não de baixo para cima. Então, né, diante da explicação, a gente reforça que ela precisa ir ao especialista. Primeiro, se não tiver plano de saúde, vai ali no posto, né?
uma unidade de saúde da família, aquele posto de saúde, para tentar marcar um especialista, porque precisa tratar. Maria do Carmo também ligou para a gente, mora no bairro da Torre. Ela quer saber se é verdade que galinha faz mal para quem tem artrose? Sim ou não? Que eu saiba, não. Nunca li nada sobre também. isso. Deve ser algum mito, né? Que Deve ser algum mito. Algum mito compartilhado na internet. Já não ouvi tem nenhuma falar relação muito direta. isso. E que era bom para artrose comer o pé da galinha. Por causa do Que era colágeno, melhor. será? Isso. Que Aí tem já ouvi colágeno, muito né? isso. Chegam lá, e como é que tá? Então não sei o que, não deixei de comer galinha. Por quê? Porque faz mal para artrose. Já percebi isso também, que toda vez que eu como piora. Tem aí um componente psicológico envolvido sim, também, eu né? acho que é mito. Isso, né? Cientificamente não tem nada comprovado. Nunca não. li nada sobre isso. Também assim, não. Também não. Na pesquisa que eu fiz para entender o programa, o assunto, não tinha isso não. Tereza Cristina, que mora em Casa Amarela, ligou para a gente, disse que tem artrose no quadril e que tipo de medicamentos eu não devo usar. Posso usar anti-inflamatórios ou analgésicos? Sim. O que não usar é só na consulta, né, doutora? Que a senhora pode dizer se pode ou não. Exatamente. Se tem alguma contraindicação, né? Se ela tem alguma doença hepática, renal, gástrica, gastrointestinal que contraindique, né? Mas o tratamento padrão que a gente faz da artrose, né, de quadril, da osteoartrite, existem as drogas que a gente chama de medicamentos antiartrósicos, que são medicamentos a longo prazo, de uso contínuo, e nos períodos de crise a gente recorre exatamente aos anti-inflamatórios, não hormonais e analgésicos. Sim, pode usar, desde que não tenha nenhuma contraindicação pode usar. específica. E desde que vá ao médico antes e não se consulte com o vizinho. Muito bem. Outra pessoa que ligou para a gente não quis se identificar, mas falou, né, que mora no bairro do Vasco da Gama e tem síndrome do carpo. Tem relação com artrite ou com artrose? A síndrome do carpo tem relação ou é uma coisa distinta? A síndrome do túnel do carpo, na verdade, vai ter mais ligação com a artrite por ser uma inflamação da articulação. E aí a gente tem, na verdade, mais um componente funcional, mais um componente ocupacional. Seria mais por conta de trabalho, atividades em computador, outro tipo de atividade. Não tão relacionado com na verdade, não relacionado com a artrose, mas relacionado com a artrite por ser uma inflamação, né? Ótimas explicações, foi muito bom aprender mais com vocês duas aqui no programa. É aquele momento de conferir a enquete. No começo do programa a gente fez uma pergunta, licença aqui as convidadas. A pergunta de hoje foi se você que está em casa sofre com dores articulares. Olha só, 76% das pessoas que ligaram para a gente, participaram, disseram que sim, que sofrem com dores articulares. 24% disseram que não. E a gente agradece a você que ligou, que participou. E se está sofrendo com essas dores, procure um especialista, vá até o fisioterapeuta também, porque você pode minimizar esse sofrimento com a ajuda do especialista. Estamos agora na reta final do programa. Mais uma vez, muito obrigado às convidadas. Tainara Nascimento, ela que é fisioterapeuta, orofacial e osteopata. Muito obrigado. Considerações finais agora, o último recado, fique à vontade. Eu que agradeço o convite, é muito bom estar aqui, muito bom, eu me sinto em casa aqui. Muito obrigada por tudo. Acho que a mensagem que a gente deixa é de procurar sempre profissionais capacitados na área para não ter um problema futuro, né? E cuidado nas atividades. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Eu também queria agradecer a doutora Raquel Alencar, reumatologista. Obrigado, doutora. Considerações finais, fique à vontade. Obrigada, Waldson. Prazer participar do programa, contribuir. A mensagem é como eu sempre digo para os pacientes, as nossas doenças, infelizmente, são crônicas, né? Não tem cura, a grande maioria, e o grande objetivo, eu acho que é o controle da doença, né? O grande objetivo é que o paciente tenha qualidade de vida, né? Que ele tenha adesão ao tratamento, seja farmacológico, seja não farmacológico, para ele viver como se não tivesse a doença. Então, eu acho que a nossa grande questão é, como a Tainara falou, procurar o especialista para evitar diagnóstico equivocado e evitar condutas equivocadas que podem até piorar o quadro, né? Mais uma vez, muito obrigado. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. Não demorem a voltar. A você que está em casa também, obrigado pelo seu carinho, por sua audiência. Não se esqueça, teremos um novo encontro na próxima segunda-feira, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Um excelente dia, um forte abraço e até segunda, se Deus quiser. Até lá!